primeira vez, certo? Mas eu queria pedir para vocês ficarem de pé, para que eu apresentasse aqueles que ainda não conhecem vocês. Romualdo e a Suzana já estiveram aqui como missionários da Missão Brasileira Messiânica. Nós somos companheiros de diretoria de Labuta. Para quem não sabe, a Missão Brasileira Messiânica tem como objetivo evangelizar o judeu e preparar os crentes da igreja para testemunho ao judeu. Então, nós temos um curso que alguns aqui estão fazendo, estão participando, que é o curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. E hoje foi convidado pelo Ion para nos trazer a mensagem o pastor Romualdo Francisco dos Santos Júnior. A gente costuma brincar que o nome é maior do que ele, né? E é uma alegria ter o Romualdo aqui conosco. A gente é companheirão, nós estamos sempre juntos no curso, nas reuniões de diretoria, eu, Romualdo, Suzana. Então, para mim, é uma alegria especial tê-los aqui. O Romualdo é pastor auxiliar da Igreja Batista Missionária Nova Conquista, em Diadema, e é o responsável hoje por nos trazer a mensagem do Senhor. Amém? Romualdo, você está em casa, né? Então, não tem nenhuma dificuldade aqui. Sinta-se em casa realmente, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém? Acho que daqui de cima os irmãos podem me enxergar melhor. Obrigado, irmão Marcos, por já economizar o tempo de apresentação. É uma alegria de estarmos aqui nessa noite. Agradeço primeiramente ao nosso Senhor Jesus por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui, cultuando, louvando e glorificando a Ele. Estou, de fato, feliz em estar aqui com os irmãos. E chegamos de viagem recentemente, de Eretz Israel, a terra de Israel. E foi um momento muito precioso para nossas vidas. Em particular, na minha vida, o Senhor foi muito gracioso, né, nos concedendo o privilégio de estarmos nessa viagem, agregando e enriquecendo coisas para a nossa própria vida e também para colocarmos à disposição no ministério em que servimos, de testemunhar a respeito do Senhor Jesus, o Messias, tanto para judeus quanto para gentios também. Então, pessoalmente, fica aqui o meu agradecimento à Igreja Presbiteriana do Brasil, no Ipiranga, cada um de vocês, que possibilitou a nossa ida, minha e da minha esposa, que está aqui comigo nessa noite, de estarmos fazendo essa viagem. A gente agradece mesmo de coração a esta igreja, a todos os irmãos, e de fato agradecemos ao Senhor Jesus por isso também, né? Primeiramente a Ele. Então, quando o pastor Ion me convidou para estarmos aqui nesse momento tão especial e de tamanha responsabilidade de estarmos aqui à frente com o microfone, com a Bíblia aberta e poder transmitir a palavra dele, eu de pronto respondi como um sim, isso mesmo, antes de nós viajarmos para Israel. E eu quero, de fato mesmo, estou muito feliz de estar aqui nessa noite com todos vocês e podermos compartilhar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Deixa aberto no capítulo 15, que logo nós vamos fazer a leitura do texto e tirarmos algumas lições para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Deixa aberta a sua Bíblia.
Antes de mais nada, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos reunidos aqui como corpo do Senhor Jesus, louvando e glorificando a Ele. E obrigado, Pai, por esta grande oportunidade e privilégio de estarmos reunidos como irmãos. Deus, certamente o Senhor já falou aos nossos corações através dos cânticos, através do momento de comunhão, da leitura da Tua Palavra, da oração, e continuamos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e que o Teu Espírito Santo realize o Seu ministério de levarmos nós a uma só verdade. E nós dependemos do Senhor, e agora nós abrimos a Tua Santa Palavra, e que o Senhor fale de uma maneira muito especial ao nosso coração, começar do meu também. Nós estamos pisando em terreno sagrado, nós não estamos abrindo um jornal, uma revista, mas estamos abrindo a Tua Palavra. Então que fale, o Senhor fale mesmo ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradeço pela vida do pastor Ion, por convidar-nos a estarmos aqui nessa noite e estarmos compartilhando da palavra do Senhor. Esta oração que fazemos no nome do Teu poderoso Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Todas as pessoas, sem exceção, elas possuem fé. Umas mais, outras menos, mas fato é que todas as pessoas, elas depositam ou dão algum crédito ou creem em alguma coisa. Alguns depositam a sua fé em homens que em determinado tempo alguém lhe atribuiu algum tipo de divindade. Então fulano de tal é um Deus, é um certo Deus, é uma divindade, e muitos acabam então adorando certos homens, certas pessoas. Outros creem que os objetos são deuses. Então nós temos os adeptos às religiões animistas, que vão dizer que objetos inanimados são deuses, ou é um Deus. Então, como por exemplo a cadeira em que você está sentado agora, para os adeptos ao animismo, à religião animista, eles vão dizer que a cadeira é um Deus. Então, para eles, a cadeira é um Deus. Para outros, certos animais são deuses. Então, nós temos na cultura hindu ou indiana, nós temos pessoas que têm a vaca e o rato como seres sagrados, e eles chegam a prestar cultos a estes animais. Existem aqueles que têm fé, mas têm muita fé, porque... Só um minuto, eu acho que alguém está me interrompendo no momento inadequado. Segura aqui. Peço desculpas por não ter desligado. Então, tem pessoas que têm muita fé, mas muita fé, porque eles creem na teoria da evolução. E a teoria da evolução diz que todo o universo e tudo que há no universo surgiu a partir de um micro-organismo que por milhares e milhares de anos, esse micro-organismo foi se desenvolvendo até aparecer tudo que há no universo. E precisa ter muita fé para crer nisso, porque a própria ciência comprova que uma simples célula, ela possui uma estrutura extremamente complexa, o que inviabiliza a espontaneidade do surgimento da vida. Até os ateus, eles têm fé. Eles acreditam em si mesmo, num pensamento puramente humanista. E tem aqueles que depositam a fé na própria fé, que é o pensamento positivo. O pensamento positivo vai dizer que você, pensando positivamente, as coisas vão acontecer ao seu favor. Então a questão, irmãos, não é se as pessoas possuem fé ou não, mas a questão é se a pessoa possui fé e acredita sua fé na pessoa certa. Nos tempos de Jesus, diversas crenças elas eram proferidas. E nós vamos ver nesta noite, nós vamos aprender com uma mulher que muito tem a nos ensinar a respeito da fé. Alguém que colocou sua fé em Jesus, o único e verdadeiro Deus.
Então acompanhe a leitura, mesmo assentado, suas Bíblias, Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. O texto bíblico diz, Mateus 15, 21 a 28, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu gostaria, irmãos, que a partir do texto lido, nós, nesse momento, pudéssemos refletir em algumas características ou evidências de uma fé que agrada a Deus. Primeira evidência que eu encontro quando eu medito nesse texto é o exemplo de uma fé que rompe barreiras. Então, essa mulher, Ciro-fenícia, ela está com um problema muito sério. Ela está com um problema em casa e ela sai à procura de ajuda, e nessa procura de ajuda, quando ela sai de casa, ela se depara com o Senhor Jesus. Então, para alcançar o que essa mulher queria, para alcançar o que ela desejava, ela passa por diversas barreiras. E a primeira barreira que o texto bíblico nos mostra que essa mulher vai enfrentar é a barreira cultural. Ou seja, a barreira da nacionalidade, o fato dessa mulher ser uma gentia e não uma judia. Irmãos, só para lembrar, o acesso dos gentios às coisas de Deus era extremamente limitado no período bíblico. Então, por exemplo, a adoração no templo. No templo, lá em Jerusalém, quando os judeus subiam para prestar sacrifício e adoração ao Senhor, ou para cumprir as festas bíblicas que o Senhor Deus deu a esse povo para cumprir, os gentios podiam também fazer parte, mas os gentios eles tinham um local menos privilegiado. Existia o pátio dos gentios, onde ali eles poderiam acompanhar o culto, e depois, mais para frente, os judeus tinham acesso mais privilegiado na adoração. Eu fico imaginando que se eu estivesse no período bíblico, e estivesse lá no pátio dos gentios, eu ia ter muita dificuldade para ver lá na frente, talvez teria que ficar de ponta de pé, ou que alguém me ajudasse a ver, porque os gentios eles tinham uma condição um pouco menos privilegiada. Nas sinagogas, local onde os judeus eles abriam as escrituras e estudavam, os judeus eles tinham os melhores assentos, os lugares mais privilegiados, ou seja, os lugares mais VIP. E os gentios eles não eram muito bem-vindos pelos judeus dentro de uma sinagoga. Então, é dentro desse contexto onde o gentio possuía certas dificuldades para se aproximar das coisas sagradas do Senhor Deus, do Senhor Jesus. É dentro desse contexto que, então, nós vamos verificar que esta mulher, sendo uma gentia, ela vai depender do favor gracioso de um judeu, Jesus. Esta era uma barreira que estava no próprio ser dessa mulher. Ela era gentia, ela não tinha como se desvencilhar dessa barreira, fazia parte do próprio ser dela. Essa é a primeira barreira que essa mulher enfrenta. Depender do favor de um judeu, sendo ela uma gentia. A segunda barreira que esse texto nos apresenta é que essa mulher ela enfrentou o aparente silêncio de Jesus. Observem que após ela expor o seu problema, clamando, o versículo 23 diz, ele, porém, não lhe respondeu
palavra. Tente entrar aqui, irmãos, na história e tente colocar-se no lugar desta mulher. Como vimos, ela era uma gentia. Ela não fazia parte da nação de Israel. Ela era uma mulher que neste contexto, nesse momento, estava inserido dentro de uma cultura judaica onde prevalecia mais a figura masculina. E essa mulher estava com sérios problemas dentro de casa. A filha estava endemoniada. E Mateus, movido pelo Espírito de Deus, dá um detalhe que fala que ela estava horrivelmente endemoniada. Essa menina devia estar em casa, quebrando tudo, fazendo toda a bagunça. E quando essa mulher, então, com esse enorme problema dentro de casa, quando ela sai para procurar ajuda, e quando ela encontra com aquele que tudo pode, ela clama, ela suplica, ela roga, e como resposta ela ouve o silêncio de Jesus. Eu confesso, irmãos, que se fosse eu, talvez aqui eu já virava as costas e ia embora. Mas essa mulher ainda assim perseverou. Nós vivemos no tempo do imediatismo. O pastor Paulo Delage, ele escreveu um livro chamado Os Cristãos e os Desafios da Pós-Modernidade. Eu tenho esse livro e um dos capítulos ele trata justamente do imediatismo, que é uma cultura que está presente hoje no que os sociólogos e estudiosos chamam de um período pós-moderno. Então nós vivemos nesse tempo do imediatismo e nós exigimos que as coisas sejam processadas na nossa vida de uma forma muito rápida. Então 10 segundos para abrir uma página na internet é uma eternidade. Quando eu acesso lá um endereço, clico então no link na internet, eu vejo aquela bolinha azul, aquele círculo girando, aquilo me dá uma agonia, porque eu quero clicar e eu quero que a página já apareça tudo. Então 10 segundos, que é exatamente um período extremamente curto, torna-se uma eternidade. Uma feijoada que leva pelo menos aí um dia para ficar pronta, porque tem que dessalgar a carne, geralmente de um dia para o outro, deixar o feijão de molho, aí depois no dia seguinte fazer todo o preparo, fazer o arroz, fazer a farofa, e depois cortar o vegetal lá para poder fazer a salada, fazer depois também o molho de pimenta. Tudo isso basta irmos no supermercado e estendermos a mão numa prateleira e pegar um potinho de feijoada semi-pronto, e você leve em casa, em questões de minutos, você tem uma feijoada. Não é a mesma coisa, mas serve para quebrar um galho. Pipoca, a gente não precisa mais ficar colocando óleo e pegar um milho, colocar lá e colocar a tampa para ficar explodindo lá dentro para virar, então, uma pipoca. A gente vai também no supermercado e numa prateleira a gente compra, põe dentro do micro-ondas, em questão de minutos, então a gente já tem uma pipoca pronta. A gente não tem mais tempo para ficar numa fila de banco para pagar as contas. A gente não tem mais tempo para isso, porque a nossa vida é muito corrida. Então, pela internet, as pessoas pagam conta de uma forma extremamente rápida. Então, essa pressa, irmãos, que o mundo tenta nos impor, que a tecnologia também tenta nos impor, ela pode interferir também no nosso relacionamento com Deus. Então, como nós estamos nessa questão de que todas as coisas elas precisam ser feitas de uma maneira rápida, se nós não tomarmos cuidado, isso pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Não que o que a tecnologia tem feito e produzido, os avanços tecnológicos tem produzido as coisas para que a gente possa conseguir de uma forma mais rápida, seja errado, não. Uma vida ela pode ser salva em questões de segundo por conta do avanço tecnológico e das coisas que estão ao nosso dispor de uma coisa rápida. O problema é que nós não podemos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. Na ideia de que as coisas elas precisam acontecer rápido na nossa vida. Então, quando nós caímos no imediatismo, fica difícil quando nós lemos alguns textos bíblicos em que o Senhor fala que nós devemos agir com paciência.
E aí quando fala, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ou espera minha alma ao Senhor, nós falamos, não, Senhor, não dá para esperar, esse tempo está muito corrido, as coisas precisam acontecer rápido, eu não posso ficar aqui esperando, eu preciso que o Senhor atenda de uma maneira rápida os meus pedidos. O problema do imediatismo pode ser algo que influencie no nosso relacionamento com Deus. E quando a resposta de Deus ela não vem no nosso tempo, dificilmente nós nos conformamos com o silêncio de Jesus. Existem pessoas que estão orando por anos, por algo, e parece que ela está lá sozinha, por anos, orando, pedindo ao Senhor algo. Seja em que área da vida, está lá, e parece que ela está lá esquecida, parece que Deus não está ouvindo suas orações, mas ela continua lá, orando, buscando ao Senhor, perseverando em oração e perseverando naquele que tudo pode. Existe também um outro grupo de cristãos que coloca suas súplicas diante de Deus e quando Deus não responde no momento em que ele acha que deve ser o momento de resposta, acabam se precipitando e tomando suas próprias decisões erradas e precipitadas na vida, não esperando o tempo de Deus em nossas vidas. Eu não sei em qual grupo de pessoas você está, mas fato é que o Senhor, pela sua palavra, nesse texto, quer nos ensinar que nós devemos ter paciência e esperar o tempo certo. Essa mulher, o Senhor não respondeu de bate-pronto a sua resposta, mas o Senhor ficou em silêncio diante da súplica que ela fez diante dele. Essa mulher também ela enfrentaria a barreira social impostas pelos discípulos de Jesus. Versículo 23, depois que Jesus, então, que ela clama, os discípulos falam para o Senhor Jesus, Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. No sentido de que, atenda logo o pedido dela, que ela vem clamando atrás de nós. Era uma gentia, Ciro-fenícia, nem fazia parte da nação de Israel, atende logo. Essa mulher, ela não, o Senhor, ela ouviu esse diálogo em que os discípulos estão conversando com o Senhor. E essa era uma outra barreira que essa mulher vai enfrentar. Ao invés dos discípulos serem facilitadores, no sentido de levar essa mulher para próximo de Jesus, os discípulos foram como que uma barreira para essa mulher. Pode ter certeza, todas as vezes que você colocar no seu coração um desejo de se aproximar cada vez mais de Deus, haverá situações, talvez até mesmo pessoas que, ao invés de te aproximar ao Senhor, pode ser uma barreira. Eu lembro no seminário de um professor, e ele disse que quando ele começou na sua adolescência, sua juventude, a caminhada com o Senhor Jesus, ele estava lendo muito a Bíblia e lendo a Bíblia, se interessou por muitas coisas, ele começou a comprar alguns outros livros para que pudesse dar mais ferramenta para ele entender a palavra, e um certo irmão chegou nele, bateu nas costas e falou assim, no início é assim mesmo, quando começa essa empolgação, depois passa. Um belo incentivo, né, para um adolescente, um jovem que está começando a caminhada com o Senhor Jesus, né? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos ser pessoas que ao invés de conduzir aqueles que estão chegando para mais próximo do Senhor Jesus, podemos correr o risco de sermos uma barreira. Essa é uma outra barreira que essa mulher enfrentou. Agora eu pergunto para vocês, essa mulher tinha ou não motivos para ir embora? Tinha, mas ela não foi. Ela permaneceu. Essa mulher cananeia, ela caminha num processo ilógico. Quanto mais barreiras ela encontra, mais a fé dessa mulher aumenta. E por quê? Qual é o segredo? Quanto mais barreiras vai surgindo no decorrer da sua vida, nesse momento com o Senhor Jesus, quanto mais barreiras, mais essa mulher persevera. A resposta é porque só se persevera quem crê naquele em quem está se perseverando. O apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo capítulo 1, ele disse, eu sofro por Cristo e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então Paulo está dizendo, eu posso passar pelos sofrimentos que eu passo e ter uma vida de perseverança, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que tudo isso que eu estou passando,
eu posso passar porque eu sei qual é o meu alvo e em quem eu tenho me apoiado. Quantas vezes, irmãos, nós desistimos de várias coisas na nossa vida, diante dos obstáculos que nos aparecem, diante das circunstâncias difíceis, quantas vezes nós desistimos na primeira barreira que nós encontramos? Enquanto a Bíblia está nos encorajando a perseverarmos em Cristo, rompendo as barreiras que nos são impostas. Também na carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, uma fé que persevera rompendo barreiras. Segunda evidência que eu encontro, refletindo nesse texto, de uma fé que agrada a Deus, de uma fé que agrada o nosso Senhor, e que eu gostaria que nós observarmos nesse texto, é uma fé de alguém que adora mesmo diante das dificuldades da vida. O problema desta mulher, irmãos, como nós sabemos, era seríssimo. E ela já tinha enfrentado diversos fatores ou obstáculos, como a gente já verificou, que poderiam ter levado ela ao desânimo. E como se não bastassem todos esses empecilhos, o versículo 24 diz que Jesus diz o seguinte: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo assim, diante dessa palavra do Senhor, ela tem uma atitude tremenda diante de Jesus. O que diz no versículo 25? Ela, porém, ou contudo, ou todavia, apesar de todas as barreiras que ela estava suportando, que ela estava enfrentando, apesar de ela falar com o Senhor Jesus e ouvir o aparente silêncio de Jesus, apesar de ela clamando, ela ouvir o Senhor Jesus falando para os discípulos que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a atitude dessa mulher é se curvar diante do Senhor e prestar adoração. O texto diz que então, porém, ela veio e o adorou. Ela humildemente, ela se ajoelhou diante dos pés de Jesus. Ela se prostrou, reverenciou Jesus num ato de reconhecimento de que ela estava diante do Filho de Deus. Adoração, irmãos, é muito mais do que nós cantarmos louvores nos cultos das nossas igrejas, no momento, num ambiente agradável, onde nós temos uma liberdade de culto, onde todos nós compartilhamos da mesma fé, num país livre. A adoração, ela não se resume no momento de adoração. Agora nós vamos entrar no momento de adoração. Não. É maravilhoso nós cantarmos louvores ao Senhor e nos quebrantarmos diante dEle, termos o nosso espírito quebrantado e contrito diante dEle. Isso é maravilhoso. Nós somos ministrados pelas canções, pelas letras, como foi nessa noite. E enquanto nós estamos prestando um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, cantando louvores a Ele, o Espírito dEle vai testificando aquela mensagem, aquela palavra no nosso coração. Então eu não estou minimizando o momento de louvor e adoração, mas esse momento, ou adoração, não se resume simplesmente a esse momento, mas a nossa adoração ao Senhor, ela deve acontecer durante todo o tempo da nossa vida, em todos os momentos em que estivermos, nós devemos ter uma atitude de adoração. Atitude de adoração é nos rendermos e nos prostrarmos diante de Deus, rendendo glórias, louvor, exultação ao seu nome, mesmo em meio aos desertos da nossa vida. É dizermos para o Senhor: Senhor, ainda que as minhas orações, ainda que as minhas súplicas, ainda que o meu clamor não seja atendido pelo Senhor, o Senhor continua sendo o Deus da minha vida, e eu vou continuar a te honrar, a te glorificar, a te exaltar, porque tu és Deus. Talvez você esteja aí pensando, na teoria é muito fácil, né? Falarmos que nós devemos adorar a Deus nos momentos de dificuldade, mas eu quero ver na hora que o calo aperta. Mas eu não estou dizendo que é fácil,
no momento da tribulação, nos momentos de tristeza, quando as dificuldades baterem na nossa porta, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer. O Senhor não nos chamou para sermos super-homens e super-mulheres. O Senhor não nos chamou para sermos super-crentes. Mas a nossa natureza humana, ela vai responder ao sofrimento que nós passarmos. Mas eu quero dizer que é possível, mesmo diante dos desertos da nossa vida, nós estarmos caminhando, adorando ao Senhor, sendo Ele Deus. Quando eu penso nessa questão de adorarmos ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens, eles estavam na Babilônia, num terreno totalmente desconhecido ou diferente, num país, numa nação, num povo totalmente idólatra, onde existiam vários deuses, e Nabucodonosor, então, ele coloca uma sentença, e esses 3 rapazes, eles não se prostram diante da estátua de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor sabe disso, ele se aproxima diante desses jovens e fala assim: vocês precisam adorar, então quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, que é o momento de adoração, vocês precisam se curvar aos nossos deuses. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles têm uma atitude tremenda. E ele fala assim, olha, parafraseando, ainda que a nossa vida esteja, ou a nossa cabeça esteja a prêmio, ainda que a gente venha a morrer, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, nós vamos adorar o nosso Deus. A vida desses homens, eles estavam passando, era uma questão de vida ou morte, mas mesmo assim, eles estão adorando o Senhor. O profeta Abacuque, ele diz que ainda, depois dele amadurecer na fé, de o Senhor ensinar algumas coisas ao seu coração, movido pelo Espírito de Deus, no seu livro ele diz, ainda que não haja alimento, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que a gente plante e não venha a colher, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor continua sendo o meu Deus. O próprio Senhor Jesus experimentou isso também, quando Ele estava nos momentos de mais aflição na sua vida, quando Ele estava prestes à morte, a passar pela morte, a carregar o pecado de toda a humanidade nos seus lombos, nos seus ombros, Ele chega para o Pai e diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo diante dessa situação difícil na vida do Senhor Jesus, Ele encontra espaço para adorar o Pai, o Senhor Deus, mas Ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Exemplos de que é possível, mesmo diante das dificuldades da vida, nós adorarmos ao Senhor. Existe um hino que fala muito ao meu coração e eu gosto muito, que é o Sou Feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz. Esse é um dos hinos que fala muito ao meu coração e que eu acho fantástico. E certamente, se não todos os irmãos aqui, mas muitos conhecem a história, como esse hino foi escrito. Esse hino foi escrito por um crente no Senhor Jesus, chamado de Horatio Spafford. Esse homem, ele era um homem que ele tinha muitos recursos, e ele fazia vários investimentos. Ele fez um investimento num local que depois veio a ser consumido pelo fogo, ou seja, ele perdeu todo o investimento que ele havia feito, porque houve um incêndio e perdeu tudo. Como se não bastasse, passado algum tempo depois, o seu filho morre. E ainda como se isso não fosse suficiente, certa vez ele ia de Chicago para a Inglaterra, para se encontrar com um grande pregador, Moody, e ele ficou ainda na sua terra e enviou a sua família num navio, sua esposa e as suas filhas. E passado algum tempo depois de viagem, ele recebe um telegrama da sua esposa dizendo que, olha, o navio naufragou, só sobrou eu. E as nossas filhas, elas morreram. Esse homem, ele pega então um navio, um barco, e vai então de encontro à sua esposa, e no momento quando ele está passando pelo local possível onde houve um naufrágio, ele escreve esse hino que diz, sou feliz com Jesus, feliz eu sempre sou.
Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu sou com o Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás com vis, tentações, e ele vai descrevendo uma série de atitudes que traz à memória o fato em que ele estava vivendo de ter perdido as suas filhas. Ele diz, com Jesus, feliz sempre sou. Exemplo de adoração ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida. Com a filha horrivelmente endemoniada, e depois de ter enfrentado diversas barreiras, ainda essa mulher ela encontra espaço para adorar o Senhor Jesus. A Bíblia fala que esta mulher ela era cananeia. E entre os cananeus existiam diversos deuses. Essa mulher então ela rejeita os falsos deuses do seu povo, da sua casa, talvez deuses que ela cresceu adorando, por serem os deuses dos seus pais, dos seus antepassados. Ela rejeita os deuses dos cananeus, os deuses da sua família, e ela vai então ao encontro do verdadeiro Deus, e quando ela encontra-se com o verdadeiro Deus, ela se prostra e ela o adora. Então a evidência de uma fé que agrada a Deus, ela também está contida no fato de nós adorarmos ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida. E quando nós assim fazemos, nós demonstramos que nós fazemos isso porque nós sabemos exatamente em quem nós temos crido. E hoje Deus nos encoraja a nós nos apropriarmos dessa verdade. A terceira e última evidência que eu vejo nesse texto, quando eu medito nele, é a fé de alguém que conhece e se apropria da palavra de Deus. A fé de alguém que conhece a palavra e se apropria dela. O acesso às Escrituras Sagradas, no tempo do Novo Testamento, era difícil. Não era algo fácil em que todas as pessoas tinham em casa. O acesso hoje é extremamente fácil. A gente pode ir numa loja, numa livraria evangélica e com R$10 nós compramos uma Bíblia, né? A gente pode até baixar gratuitamente nos nossos smartphones. Então, hoje a Bíblia está na internet, o acesso é extremamente fácil. Mas no período bíblico não. Nesse momento da história em que nós estamos lendo esse texto, a Bíblia, ou o Tanar, o Antigo Testamento, ele ficava sob responsabilidade dos escribas e dos fariseus na sinagoga. Então, por exemplo, o rolo da Torá, ou a lei, e até os demais trechos das Escrituras, as pessoas não tinham em casa guardado os rolos, não, eles ficavam na sinagoga, eles ficavam sob os cuidados dos escribas e dos fariseus. Não era qualquer pessoa que tinha acesso fácil às Escrituras. E mesmo essa mulher, ela sendo gentia, e portanto ela tendo um acesso bem limitado das Escrituras do Antigo Testamento, o texto bíblico nos dá alguns detalhes que nos levam a crer que esta mulher ela não estava alheia ao conhecimento da Bíblia. O verso 22, ela chega diante de Jesus e diz, Adonai ben Davi. Ou seja, ela diz, Senhor, filho de Davi. Essa expressão, irmãos, filho de Davi, seria um termo usado pelo descendente de Davi, que o Senhor Deus havia prometido no pacto feito com o rei Davi, o pacto davídico, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, mais precisamente ali no versículo 16. E este pacto ele consistia, entre outras promessas, que Davi então teria um descendente para sempre, e esse descendente seria o Messias, seria o Cristo. Então, quando nós temos na Bíblia, todas as vezes que nós encontramos uma pessoa chamando Jesus de filho de Davi, como o cego Bartimeu, os irmãos se lembram do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós vemos nas Escrituras alguém chamando Jesus de filho de Davi, como essa mulher, por exemplo, essa pessoa ela está reconhecendo que Jesus ele é o Messias, ele é o prometido de Deus pelos profetas. Então, era um termo usado por pessoas que tinham um certo conhecimento das profecias que falavam a respeito do Messias. E elas olhavam para Jesus e diziam, você é o filho de Davi, ou seja, você é o Messias que nós estamos esperando, você é o prometido, aquele a quem o Senhor selou um pacto com o rei Davi, que ele teria um filho
um descendente por toda a eternidade. Então, quando uma pessoa está falando Jesus, filho de Davi, está reconhecendo que ele, de fato, é o Messias esperado. Então, para que alguém aplicasse corretamente esse termo, filho de Davi, corretamente para a pessoa certa, como no caso do Senhor Jesus, ela tinha que conhecer as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Ou seja, ela tinha que conhecer a Bíblia. Então, essa mulher, ela tinha em maior grau ou menor grau algum conhecimento da Bíblia. Uma outra evidência, irmãos, de que essa mulher, ela tinha conhecimento da palavra de Deus e que buscava se apropriar dessas verdades, buscava viver a palavra e colocá-la em prática na sua própria vida, está no versículo 26. Quando Jesus testa a fé dessa mulher. Quando Jesus põe à prova a fé dela e ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, não é bom transferir as bênçãos de Israel, dos filhos, para os cachorrinhos, os gentios. E qual foi a resposta dessa mulher? Essa mulher, ela se revoltou contra Deus, e ela disse de alguma forma: eu ordeno, o Senhor tem que fazer. Não, o Senhor está errado. Não, a resposta dela foi: sim, Senhor, sim. Ou seja, é como se essa mulher está dizendo: é verdade o que o Senhor está dizendo. É como se essa mulher está dizendo: eu sei que as bênçãos de Israel, a eles pertencem a adoção, eu sei que a eles pertencem o culto, a legislação, as promessas, eu sei que foi para o povo de Israel que o Senhor deu a lei e não fez isso para nenhuma outra nação, eu sei disso tudo. Eu sei que o Senhor foi enviado, primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu sei que os judeus, eles têm a primazia. Eu sei que o Senhor foi enviado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e que eu sou apenas uma gentia que depende, que clama por um favor, mas é verdade também, Senhor, que os cachorrinhos, ou seja, nós, gentios, nós comemos das migalhas que caem da mesa de Israel. Por Israel, Senhor, nós também, os gentios, nós somos abençoados por Ti. Ainda que eu esteja aqui, irmãos, entrando no campo da inferência, eu acredito não ser difícil pensarmos que essa mulher, ela sabia que através de Abraão, lá em Gênesis 12, na promessa que o Senhor Deus fez, lá em Gênesis 12, e selado lá em Gênesis 15, de que por intermédio de Abraão uma grande nação nasceria, a nação de Israel, e que por intermédio dessa nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas, para que se cumprisse o propósito maior de Deus, não só para a nação de Israel, mas para todas as pessoas, ou toda a humanidade, inclusive para uma mulher sírio-fenícia. Eu creio que essa mulher, ela tinha esses conhecimentos, porque ela começa a dialogar com o Senhor, e ela vai dialogando de maneira correta. Ou seja, para se cultivar uma fé que agrada a Deus, é necessário nós conhecermos a Bíblia e nos apropriarmos dela. Muitas vezes, irmãos, em diversas situações nós padecemos e nós acabamos sucumbindo porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E muitas vezes, quando nós conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes nós não a praticamos. Esta mulher, ela se apropria das bênçãos, ela está reivindicando uma bênção, mas ela não está reivindicando as bênçãos para Israel, ela não quer mexer nas bênçãos que Deus tem para Israel. Eu sei, Senhor, sim, Senhor, o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela está reivindicando algo que tanto judeus e gentios que creem no Senhor Jesus têm promessas de vida. Por fim, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele foi muito duro com os escribas e com os fariseus. A gente vê nos relatos do Novo Testamento o Senhor Jesus pegando pesado com os escribas e fariseus. E o Senhor Jesus olha para os fariseus e fala assim: olha, vocês honram a Deus com os lábios, mas vocês o negam com as suas próprias obras. Então Jesus não dava moleza, Jesus era muito duro com os fariseus, porque eles tinham a palavra, tinham o conhecimento, porém eles não viviam aquilo que eles
que eles estavam fazendo. O Senhor Jesus foi duro com os escribas e fariseus, mas Jesus, ele rendeu-se diante de um coração quebrantado e de um espírito contrito desta humilde mulher de fé. Olha o que diz o versículo 28 que nós lemos. No final de tudo, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu fico imaginando essa mulher passando por essas diversas barreiras e ela perseverando. Em meio a essas dificuldades da vida, ela se prostra diante do Senhor Jesus, do verdadeiro Deus. E essa mulher, então, ela conhece a palavra de Deus, ela conhece as Escrituras num certo grau. E essa mulher, ela começa a dialogar de maneira correta, respondendo nesse diálogo com o Senhor Jesus, sabendo que ele era o filho de Davi, reconhecendo de alguma forma que ele era o Messias, sabendo que o Senhor veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela dialoga com Jesus de uma maneira correta. Quando chega no versículo 28, é como se Jesus se rendesse diante dessa mulher e falasse assim: como é que eu não posso abençoar você? Tamanha é a sua fé, como é que eu vou resistir? Então é como se Jesus, diante dessa mulher, ele se rende diante do pedido e o clamor dessa mulher. Essa mulher, ela teve êxito no seu clamor, porque ela perseverou, rompendo barreiras que lhe foram impostas, porque ela era uma adoradora e que não estava apenas querendo as bênçãos de Deus, mas ela queria, de fato, um compromisso, uma adoração sincera com o Deus das bênçãos. E é alguém que exerce uma fé, que conhece e se apropria da palavra de Deus. Eu queria encerrar dizendo que o foco desse texto que nós lemos, o foco não está nessa mulher. O foco não é ela. A Bíblia nem diz qual é o nome dela, só fala da sua nacionalidade, de que povo ela veio, de que terras ela veio. O foco não está nela, porque essa mulher, ela poderia cumprir todos esses passos, mas depositando a fé na pessoa errada. Mas o foco aqui é o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus, aquele em quem nós devemos depositar verdadeiramente a nossa fé. Então, as barreiras que o mundo colocar, que as situações colocar, que as situações aparecerem na nossa vida, ou as barreiras que são geradas por nós mesmos, ou as dificuldades na vida que são geradas por nós mesmos, nós vamos conseguir ultrapassá-las na dependência do Senhor Jesus. Uma vida de adoração é uma vida de adoração que adora verdadeiramente ao Senhor Jesus. E nós devemos conhecer e nos apropriarmos da palavra do Senhor Jesus. O foco, o centro deve ser o Senhor Jesus. Eu não sei se entre nós existem pessoas que talvez estejam com o coração cheio de fé, mas talvez acreditando a sua fé em várias outras coisas e não de fato no Senhor Jesus. Ou talvez entre nós aqui existem pessoas que falam assim: não, ok, Júnior, eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, eu creio nele, eu deposito a minha fé nele, mas diante das dificuldades da vida, às vezes é tão difícil depender do Senhor Jesus, às vezes é tão difícil termos uma vida centrada nele. E aí nós temos aquela oração que aquele
gentil também fez para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ele tinha fé em Jesus, mas a sua fé estava oscilando, e ele pede ao Senhor que o ajude ele na falta de fé dele. Então o Senhor Deus está nos encorajando nessa noite, por meio da sua palavra, a nós termos uma vida de dependência a Ele. Essa mulher, ela saiu da sua casa, ela se encontra com o Senhor Jesus, e ela vai até as últimas consequências, e alcança o favor desse Deus cheio de graça. Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto nós estamos orando, eu convido a Suzana a vir à frente, ela vai cantar uma canção, e que nesse momento da canção, estejamos numa atitude de adoração ao Senhor, e estaremos colocando diante dEle a nossa vida. Talvez você seja como essa mulher Ciro-fenícia, com problemas, seja qual for o grau ou dificuldades. E a Bíblia nessa noite está nos ensinando a nós rompermos em Cristo e perseverarmos em Jesus. Adorar a Ele mesmo, talvez, nesse momento de deserto. Saber que mesmo nos momentos de deserto, do vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, desamparados, mas podemos adorar ao Senhor que está conosco, é o nosso consolo, o nosso cajado que nos ajuda. E nos apropriarmos de sua palavra. A multidão se ajuntou para ver aquele Galileu, homem simples e tão bom, carpinteiro foi, muitos vieram adorar. Há nos seus olhos o poder de ao coração poder ver. Ele é o Pai, conhece bem e fala-nos também as palavras que vêm do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito é o que vem em teu nome, Senhor. Quando a vida se desfaz e as minhas forças se vão, quando não há o que fazer, tão somente crer que em teu nome há poder. E ao buscar tua face, ó Pai, tua força refaz meu viver. Posso depender de ti, provar do teu agir, se eu crer em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome,
Amém, né? Amém.